Oi, pastor. Tudo bem, pastor Ricardo? Tudo bem. Vamos lá. Nós estamos completando 7 anos do Ministério Radar aqui em Anchieta. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente um pouquinho como é que começou a história do ministério aqui nessa localidade. Bom, a princípio começou como banda quando eu era membro da Igreja Internacional da Graça de Deus. E a gente formou uma banda, tocava em festas, igreja que não tinha ministério de louvor, a gente estava sempre lá colaborando. Mas aí os anos se passaram, né? Passei por algumas igrejas e cheguei na Graça e Unidade, onde fiquei lá durante 4 anos. E depois de 4 anos, por causa de incompatibilidade de ideias, acabou assim, eu sendo demitido. Eu nem sabia que era funcionário, mas acabei sendo demitido. E aí, nisso, a gente pensou, não pensei, na verdade não pensei. As pessoas que souberam da minha demissão acharam por bem continuar comigo, e aí a gente formou na sala da pessoa, a gente começou ali a entrar em contato com algumas pessoas que desejavam ficar com a gente, comigo, na verdade, Sim. e aí foi ali que a gente... já tinha em mente ter uma igreja independente? Não, nunca tive... Já tinha planejado? Não planejei nada. Algo? Como é que eu ia planejar se eu nem sabia que eu era funcionário e tinha sido demitido, né? Mas enfim, foi assim que começou aqui em Anchieta, e logo assim na primeira semana a gente fez um culto num terraço, né? E nesse culto a gente fez uma arrecadação lá de 900 e poucos reais, 930 reais, e pensando em até comprar cadeira para o pessoal, que cada um levou seu banco, né, para a gente começar o culto lá. E aí a ideia era a gente continuar fazendo esse culto ali no terraço, e comprar as cadeiras para o pessoal não ficar carregando. Mas aí não funcionou porque o dono do terraço também não quis continuar. E aí a gente chegou até aqui. Como chegou aqui? Sim. A gente chegou aqui andando de carro com o Mauro, nós vemos uma placa rasgada até, de um salão. E aí o Mauro pegou o telefone, vamos ligar, e ficou naquela insistência. Eu nem queria ligar na hora, porque realmente não tinha, assim, interesse de estar abrindo uma igreja. Mas eu já tinha recurso para isso? Nenhum, nada, não tinha nada. Tudo tem um começo, né? Então, e o começo foi muito assim, muito de repente mesmo, né? E aí pegando esse telefone com a insistência do Mauro, né? Agradeço o Mauro por a gente estar aqui, a insistência do Mauro, primeiramente é Deus, claro. Né? E aí eu liguei, a proprietária veio, na nossa conversa ficou naquela coisa, dá para isso, dá para aquilo, né? A gente não tinha nenhum recurso, que tinha 930 reais. A princípio ela queria alugar por 4 mil reais, totalmente fora da nossa realidade. Chegou a 2 mil e eu cheguei e falei assim, 2 mil também não dá. Aí ela falou assim, quanto o senhor gostaria? 1.500. Mas eu tinha 930. Ela topou 1.500, não é possível, né? De 4 mil cair para 1.500. E foi assim que aí eu fui para casa com aquele valor, não tinha nada. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, alguma coisa vai acontecer para que esse dinheiro entre na nossa... Você tinha alguma dúvida? Se começa, não começa? Dúvida? Muita. Eu não tinha certeza de nada. Para mim, é o seguinte, era um sentimento muito ruim, assim, de achar que eu estava fazendo alguma coisa errada. De fosse uma rebeldia, né? Fosse rebeldia, exatamente. E não era essa a minha intenção. E tudo para mim foi com confirmação de Deus mesmo. O próprio Deus ele foi me respondendo segundo as minhas dúvidas. Porque eu falava, Senhor, se for da tua vontade, o dinheiro vai vir. Aí eu chego em casa, boto meu joelho no chão, começo a orar, meu telefone toca na oração. E uma pessoa me pergunta, pastor, fiquei sabendo que o senhor foi demitido, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei, que é 70 reais, que era o valor para completar os 1.500. Ele disse, me dá o número da conta. Poxa, deve ser. Isso não é uma confirmação. Aqui não, ainda assim, deve ser uma confirmação de Deus. Né? Exatamente, não, chove aqui, agora chove aqui. Deve ser uma confirmação de Deus. E entrou o dinheiro na hora. Eu vim, falei com a proprietária, e eu ainda falei assim, Senhor, quando eu chegar lá, se tiver algum problema, o senhor fala agora, porque eu não quero fazer nada que não seja do meu coração. Eu quero que seja algo que o Senhor esteja fazendo. E equipamento, recurso, como é que começou aqui? Porque hoje nós vemos uma igreja totalmente montada, cadeiras bonitas, um altar maravilhoso, mas teve um começo. Equipamento? Não tinha? O quê? Não tinha nada. Tinha um chão para pisar. Mas quando a gente chegou aqui, como Deus estava no negócio, está no negócio, tinha um problema.
A proprietária falou assim, olha, só tem um problema. Eu falei, ó, é isso aí, não vai ter. É que eu tenho aqui 200 cadeiras, eu tenho 35 meses, eu não tenho onde colocar. Ô, Eu tenho um glória! freezer, eu tenho uma televisão, eu tenho um computador, e era tudo que a gente precisava, né? E aí a gente começou no dia 3 de dezembro, a gente fez o primeiro culto aqui. E qual a proposta da igreja? Você veio com uma visão. Você passou em várias igrejas, mas qual é a visão do ministério? Qual é a visão do ministério? Radar. Bom, O nome Radai, como surgiu? De onde foi a ideia desse nome? Sim, era uma banda anteriormente, mas aqui para o ministério. Esse nome tem um significado. Qual sim. é o significado do O nome? significado é justamente o que significa o nome Radai, que significa subjugar. Eu vi no dicionário português o que significa subjugar, e, dentre outras coisas, existe a palavra dominar, conquistar e vencer. Foi a bandeira que a gente trouxe para o ministério. Ter o domínio, a conquista e a vitória, a nossa vitória final é o céu, né? Sim, e toda igreja tem um lema, tem um propósito. Qual foi a proposta? A proposta do ministério? A proposta do ministério é servir a Deus com leveza, sem peso, sem obrigações. Claro que todo lugar existem regras. E as regras são a que o ser humano é capaz de fazer, sem nenhum esforço. Somente servir a Deus. Servir a Deus. E como o senhor vê no decorrer desse tempo, hoje, como está a igreja, foi alcançado o objetivo? Nós temos visto Deus trabalhando aqui milagrosamente, curando vidas, resgatando. Qual a sua visão em relação ao que está acontecendo aqui, o mover que Deus está fazendo aqui na igreja? O propósito foi alcançado? Olha, ainda falta muita coisa, mas eu tenho visto o mover de Deus aqui, porque a nossa proposta não é somente estar tratando de alguns assuntos como prosperidade, como cura, mas não. A nossa proposta é o céu. Então eu falo muito sobre salvação, eu falo muito sobre arrebatamento, eu falo muito sobre fé, sobre milagres através da fé. Então eu acredito que o propósito ele tem sido alcançado e eu tenho certeza que as pessoas têm visto, né, isso acontecer na vida delas. Eu tenho assim relato de pessoas que começaram aqui de uma forma, que tinham uma outra ideia do que era o evangelho, não que eu tenha um novo evangelho, mas um evangelho de verdade, que trata as coisas de verdade. Não existe nenhuma fórmula mirabolante para que você tenha a vida transformada. É só servir a Deus e com leveza. E hoje nós estamos aqui. Agora vai começar a festividade, estamos completando, né? Expectativa grande. Expectativa grande, como falamos no começo, 7 anos de existência. E agora completando 7 anos. É um motivo de gratidão. Qual é a palavra que define o ministério hoje para você? Você já falou. Gratidão. Porque eu nunca me senti assim, digno de estar à frente de um povo, de ser usado por um povo. Então, por um povo não, sendo usado por Deus para um povo. E eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. São 7 anos. A gente ainda tem muita coisa para crescer ainda. São somente 7 anos. Mas eu creio que Deus ele tem feito maravilhas aqui no nosso meio. E são 7 anos de gratidão a Deus. Eu creio que muitas coisas, estou sendo repetitivo, né? Mas eu sei que Deus vai fazer muita coisa na nossa vida. Amém. Sou grato. Amém, amém. Glória a Deus. Que venham mais 7 anos, mais 7 anos. E mais e mais. Amém. Amém.